Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje 20 de outubro de 2023. Que bênção! Estamos vivendo a 28ª semana do tempo comum. E até aqui nos ajudou o Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai chegando, vai dando o seu bom dia, a paz do Senhor. E que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. Amém? Ramon Martins, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Cirlei Lima, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Todos e todas que estão chegando no Manhã com o Evangelho. Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. Raquel Félix, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Dora Gomes, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Que todos possamos ter um dia abençoado, um dia feliz, com Deus no controle sempre. Quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Amém? O Santo Evangelho de hoje é Lucas 12, do 1 ao 7. Irmã Wanda, Deus abençoe. Um forte abraço para o irmão Luiz. Amém. Patrícia Alexandrina, paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas 12, a partir do versículo 1. Vanilda, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Naquele tempo, milhares de pessoas se ajuntaram ao ponto de umas pisarem nas outras. Jesus começou a falar, primeiro com os seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a se descobrir, nem de escondido que não venha a se conhecer. Portanto, tudo quanto vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E os que disserem nos quartos ao pé do ouvido será proclamado sobre os telhados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Cleide Luiza, Deus abençoe. Rani Silva, Deus abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Gente, o evangelho de hoje tem alguns detalhes muito legais para a gente conversar nesses minutos que nós temos aqui de manhã hoje. A primeira coisa que a gente destaca aqui do manhã de hoje é que naquele tempo as multidões se pisavam para ouvir Jesus. Havia uma grande multidão ali. Havia um grande aglomerado de pessoas. Evangelista Lúcia, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Havia um grande aglomerado de pessoas naquele lugar. O interessante, amados irmãos e irmãs, que aonde há um aglomerado de pessoas, em algum momento há o quê? Há uma confusão, há uma briga, há um desentendimento. Por quê? Porque muita gente junto dá nisso, não é verdade? Sempre acontece isso. E quando a gente olha para Jesus falando aqui que as pessoas se pisavam, né, umas às outras, nós vamos ver que o texto vai falar sobre o lugar não comportar todas aquelas pessoas. Né? Aquela multidão toda ali, gente, estavam ali atrás de transformação? Não. Muitos estavam ali por curiosidade, outros estavam ali por necessidade, outros estavam ali, querido, porque queria ver alguns espetáculos. Outros estavam ali até mesmo para assaltar quem estava ali desapercebido. No meio de uma multidão, nós podemos esperar todos os tipos de pessoa. Por isso, querido, o foco de Jesus nunca foi a multidão. Preste bem atenção. O foco de Jesus nunca foi a multidão. Ele operou sinais e maravilhas no meio da multidão.
ele libertou no meio da multidão, ele fez prodígios no meio da multidão, mas o foco de Jesus sempre foi o quê? Ensinar aos poucos. Ensinar aos próximos. Ensinar quem estava com ele. Por isso, querido, não se preocupe com a multidão. Ah, mas hoje o culto de hoje na minha comunidade de fé vai tão pouquinha gente. Jesus não está preocupado com a multidão. Ah, mas nem todo mundo mais gosta desses tipos de louvores. Jesus não está preocupado com a multidão. Ah, mas eu vou orar aqui, eu vou orar em casa sozinho. Muito melhor, porque Jesus não está preocupado com a multidão. O primeiro ensino que a gente pega desse texto, a gente extrai desse texto nessa manhã, é que não é a multidão que nos leva para perto de Deus. Não é a multidão que atrai a presença de Deus. Deus pode estar no meio da multidão, sim. Lembra quando Pedro, pregou e 3.000 almas se converteram? Uma multidão de almas estavam ali e houve graça e conservação do Espírito. Mas não é o foco de Jesus. Por isso, nessa manhã, tire os olhos da multidão. Ah, eu vou estar aqui porque esse dia aqui enche muito. Aí a glória de Deus é mais sentida. Gente, não existe esse negócio não. Jesus quer ter um encontro comigo e com você todos os dias no particular. Olha que bênção. Por isso que ele fala assim, entra pro quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está onde? No secreto. Coisa tremenda quando eu entendo, amados, quando você entende que a multidão não é sinal da presença de Deus. A multidão não é sinal de que Deus vai operar. O texto vai dizer que aquela multidão se comprimia ali. Mas Jesus, olha como que o texto é claro. Mas Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Quer ser o primeiro a ouvir a voz de Deus? Seja discípulo. Seja discípulo. Sempre Jesus vai falar primeiro com os discípulos. Discípulos é aqueles que estavam andando próximo. Quem você é nessa manhã? A multidão ou o discípulo? Como é que tem sido a sua vida? Uma vida de multidão ou uma vida de discípulos? Nessa manhã o Senhor te chamou para ser discípulo, porque discípulo aprende com Jesus. A multidão quer ver maravilhas, sinais, mas os discípulos querem entendimento e ensinamento. Por isso, nessa manhã, amados, aprenda com Jesus a ser discípulo. Aprenda que vale a pena ser discípulo, porque o discípulo aprende, a multidão vê. A multidão vê milagres, a multidão vê prodígios, a multidão vê multiplicação de peixe, mas quem aprende do reino são os discípulos. O que é que você nessa manhã quer ser? Multidão ou discípulo? Eu quero ser discípulo. Você quer ser discípulo? Comenta aí, o que é que você quer ser nessa manhã? Você quer ser uma multidão ou você quer ser um discípulo? Eu, pastor Cássio, quero ser um discípulo do Senhor. Porque quando eu sou discípulo, além de cura e milagre, eu vou aprender com Jesus. Então nós já aprendemos aqui nessa manhã, já olhamos aqui nesse texto, que Jesus, nem sempre a multidão está no mesmo propósito. Já olhamos, querido, que Jesus nunca vai falar primeiro com a multidão, mas primeiro com os discípulos. E aí Jesus vem com um ensinamento para aqueles discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. O que seria o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Isso aí, Ana Paula. Amém, irmã Cirlei? Quero ser um discípulo do Senhor. Qual é o fermento?
O fermento aqui que Jesus está falando que os discípulos tinham que ter cuidado da hipocrisia. Por quê? Porque os fariseus, amados, eles falavam uma coisa, e a gente já cansou de falar isso aqui. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Eles colocavam umas leis que eles mesmos não praticavam. E aí Jesus vem dizer, olha, vocês cuidado para não se tornarem hipócritas. Se tem uma coisa, querido, que Jesus tinha verdadeiro horror e condenação, e condenava, era a hipocrisia. A hipocrisia de falar que o outro tem que fazer, mas eu não faço. Que o outro tem que realizar, mas eu não realizo. Sabe? Os fariseus eram muito assim. Tem um texto bíblico que vai dizer que eles não entravam no céu e nem deixavam ninguém entrar. E vivemos em uma época onde as pessoas falam assim, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas também elas não são, elas só querem que os outros sejam. O exemplo, querido, sempre precisa ser, a começar por quem está falando. Quando Jesus lava os pés do discípulo, olha que exemplo Jesus deu. Por quê? Porque Jesus queria mostrar que o maior precisava ser o menor. Por isso, nessa manhã, não permita o teu coração se contaminar com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque a hipocrisia daquela geração até hoje, ela impera. Onde pessoas cobram santidade, mas não vivem santidade. Onde pessoas boa. Tudo que eu cobro de você, eu preciso ser primeiro. Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor chamado Israel Teles, que dizia que tudo que eu quero ver é tudo que eu preciso ser. Olha que interessante. Tudo que eu quero ver é tudo que eu preciso ser. E por que Jesus chama a hipocrisia dos fariseus de fermento? Porque, queridos, aquilo contaminava. Qual é a função do fermento? Fazer crescer. Né? Quem aí trabalha com comida, com bolo, né? Uma massa sem fermento, ela não cresce. E quando ela cresce, ela se espalha. Ela aumenta. E aí Jesus está falando, cuidado para que a hipocrisia deles não alcance vocês também. E é o que Jesus está falando para mim e para você nessa manhã. Cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Não seja contaminado nessa manhã, amados. Quer falar sobre bem? Faça o bem primeiro. Quer falar sobre oração? Ore primeiro. Por quê? Porque nós não podemos viver uma vida em oculto. Mas nós precisamos ser homens e mulheres que verdadeiramente falem do que vivem. Que pregue aquilo que se acredita. Para quê? Para que outras pessoas nos sigam, não pelas nossas palavras, mas que outras pessoas nos sigam pelo nosso exemplo. O que eu preciso não é convencer as pessoas pela palavra. Eu preciso convencer as pessoas pelo exemplo. Sede santo, porque eu sou santo. Olha o exemplo que Deus está dando. Sede santo vocês, porque eu sou santo. Então que nessa manhã nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, entendendo que nós não podemos ser hipócritas, mas precisamos tomar atitude de sermos homens e mulheres que aprendem com Jesus e vão ter uma vida santa e uma vida que agrada a Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Nesse momento nós vamos estar orando. Você que está na campanha da água, coloque a sua água próximo de você, em nome de Jesus. Deus tem nos dado essa direção toda sexta-feira. E nós recebemos já muitos testemunhos da bênção da água. Então que nessa manhã você possa consagrar sua água, tomá-la com fé, como um sinal, querido, não de superstição, não que a água se torne diferenciada, é H2O, é a composição da água, mas é uma aliança que você faz com Deus. Por isso, nessa manhã, ao orarmos, ao consagrarmos a água, coloque um propósito.
né? Esse dia nós recebemos um testemunho de uma irmã que orava anos e anos por uma causa na justiça, né? Ela autorizou falar aqui e ela falou que começou a, a orar, né? Bebendo a água na intenção da causa também. E por esses tempos agora Deus deu vitória, a causa saiu, foi decretada e ela mandou mensagem falando: pastor, eu estava no propósito da água nessa intenção. Há muito tempo ela já orava, mas ela colocou nessa intenção de sexta-feira e Deus também honrou a fé dela. Amém? Graças a Deus a Glaucia já está em casa. Deus seja louvado. Continue orando pela Glaucia, tá bom? Vamos orar também pela netinha da irmã Cecília, né, na igreja de Primavera. Se eu não me engano, o nome dela é Maitê também. Está precisando, carecendo das nossas orações essa criança. Em nome de Jesus, vamos pedir a cura divina sobre todas as nossas vidas, sobre o Estado de Israel, para que Deus seja o nosso interventor nessa manhã. Amém? Pai, muito obrigado nessa manhã pela tua palavra lida, proclamada e explicada. Obrigado nessa manhã porque já entendemos, Pai, pela nossa fé, que nós não precisamos ser multidão e nem precisamos andar, Senhor, no meio das multidões. Nós queremos ser discípulos e aprender com Jesus. Por isso, nessa manhã, faça o nosso coração um coração de discípulo. Um coração que aprenda com Jesus. Um coração que viva a vontade de Jesus. Nessa manhã eu rogo ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, verdadeiramente não sermos contaminados com o fermento dos fariseus. Aonde, Deus, eu exijo do próximo, mas eu não faço. Que as nossas vidas nessa manhã sejam um exemplo, Pai. Um exemplo de bênção e um exemplo de transformação. Pedimos ao Senhor a tua bênção nessa manhã. Pedimos a tua graça nessa manhã. Deus, muito obrigado porque a Glaucia já está em casa, porque o Senhor foi e voltou com ela daquele hospital. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a vida da tua filha. Muito obrigado pela operação da Simone, porque o Senhor também foi com a tua filha. Deus abençoou ela. Muito obrigado, Deus amado, nessa manhã, Senhor, pela vida da Maitê, Senhor, neta da Cecília. Vai de encontro àquela criança. Senhor, faz o teu milagre, realiza a tua vontade. Tu és o Deus que gera, Senhor, testemunhos no meio das nossas dores, Pai. E nós pedimos ao Senhor que nessa manhã não seja diferente na vida, Deus amado, da neta da Cecília, Pai. Que o Senhor possa abençoar nessa manhã a tua filha com cura e com transformação. Oramos por Israel, pela Palestina. Pedimos ao Senhor, Deus amado, que intervenha naquela guerra e tenha misericórdia, Deus amado, daquele povo que tanto sofre. Oramos, Pai, nessa manhã por todos aqueles que estão orando comigo e todos aqueles que se recomendam às nossas orações ou por quem nós somos obrigados a orar. Pai, nesse momento consagra a água da aliança, a fim de que essa água, ao ser ingerida, aspergida ou derramada, seja um sinal do poder de Deus. Que o Senhor traga cura para as enfermidades. Que o Senhor traga, Senhor Deus amado, portas de emprego, causas na justiça seja resolvido e que o teu santo nome seja glorificado. Nós consagramos a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Que você tenha uma sexta-feira abençoada. E coloque no teu coração: tudo que eu almejo ver é tudo que eu preciso ser.
ande com Jesus, seja discípulo dele para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Lembrando, se você ainda não curtiu essa live, curta essa live, por favor. Quando você curte a live, o Facebook joga ela para cima e outras pessoas têm a oportunidade de ver. Então, já entrou? Curte aí, né? Curta aí para mim poder ter essa ajuda e você ser um missionário e uma missionária na vida de outra pessoa. Você que vê pelo YouTube também, curta por favor, porque o YouTube também joga a live para cima e outras pessoas alcançam, né, essa live em nome de Jesus, tá bom? Seja esse missionário e essa missionária para a glória de Deus. Recebamos a bênção do Senhor e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, amém. Gente, querendo o Senhor e nos permitindo, segunda-feira nós retornamos para o manhã com o Evangelho, amém? Lembrando que amanhã na Igreja Metodista de Parque Suécia 1, nós teremos 12 horas de adoração. Olha que bênção. Nós estaremos a partir das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite com a igreja aberta para o povo adorar o Senhor. Né? Então, se você é de perto, mas se você é de longe, mas sentiu o desejo de estar com a gente em algum horário das 9 às 9, venha. Seja bem-vindo. Né? Vai ser um tempo de intercessão, um tempo de oração e principalmente um tempo de adoração. Então você é muito bem-vindo a essa comunidade de fé. Você que já é cristão, você que é de outra denominação, você que é católico, você que é espírita, a Igreja Metodista de Parque Suécia está com as portas abertas para te receber, tá bom? 12 horas de adoração nós teremos para a glória de Deus. E você é o meu convidado particular, porque você é minha ovelha virtual. Amém? Deus abençoe. Um dia abençoado, um final de semana abençoado. Glória a Deus, fechamos uma semana de manhã com o Evangelho, de segunda a sexta. Olha como Deus é bom. E na semana que vem, nós estamos aí para a glória de Deus. Fiquem com Deus, graça e paz.